Abre aspas. As pessoas se preocupam com o fato de as crianças brincarem com armas e de os adolescentes assistirem a vídeos violentos. Temos medo de que assimilem um certo tipo de culto à violência. Ninguém se preocupa com o fato de as crianças ouvirem milhares, literalmente milhares, de canções sobre amores perdidos e rejeição e dor e infelicidade e perda. As pessoas afetivamente mais infelizes que conheço são as que mais gostam de música pop. E não sei se foi a música pop que causou tal infelicidade, mas sei que elas vêm ouvindo as canções tristes há mais tempo do que vêm vivendo suas vidas infelizes. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Olá, e eu sou Raquel Gomes. Esse é o episódio de número 36 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com um trecho do livro Alta Fidelidade, escrito por Nick Hornby. E eu escolhi essa referência porque ela tem relações próximas com um dos filmes que discutiremos hoje, Em Ritmo de Fuga, de Edgar Wright, cineasta britânico como Hornby, fã de música pop de um bom rock and roll como Hornby e que fez um filme em que o protagonista tem um hobby, fazer mixtapes como o personagem principal do livro do Hornby. Fica então o sonho agora, né, de vermos o Edgar Wright e o Nick Hornby fazerem um filme juntos um dia, quem sabe? Pois é, quem sabe, né? Mas, enquanto isso não acontece, vamos voltar para a realidade e para o nosso podcast. Além de Em Ritmo de Fuga, Baby Driver no título original, este episódio também traz um debate sobre Dunkirk, novo filme de Christopher Nolan. Eu ainda não pude ver Dunkirk, infelizmente, mas o Renato conversa sobre o longa com o Daniel Oliveira, crítico de cinema do jornal O Tempo, e com René França, que é professor de cinema do Instituto Federal de Goiás e diretor do filme Terra e Luz. Isso aí, o Daniel e o René, que já trabalharam juntos, né, no site Pílula Pop, inclusive o Pílula Pop, o René costuma publicar, né, algumas críticas lá ainda. Então deixo o link aí para vocês também conferirem aí nos hiperlinks do podcast, tá bom? O debate sobre o Dunkirk está na meia hora final do podcast. A gente começa falando sobre o Baby Driver, eu, o Daniel e a Raquel. E as duas conversas contêm spoilers, viu? Se você ainda não assistiu aos dois filmes, recomendamos que você os veja antes de ouvir o programa. E antes de deixarmos vocês com o bate-papo, aproveitamos para mandar abraços e beijos aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas. Graças ao apoio de vocês, neste mês de agosto, nós já conseguiremos cobrir alguns dos gastos que nós temos com o Cinematório. A ajuda de vocês tem sido fundamental e, ao mesmo tempo, está sendo um grande prazer produzirmos cada vez mais conteúdo para vocês. É isso aí, se você ainda não é madrinha ou padrinho do Cinematório, clique no banner que está aí na página do podcast ou na home do site e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você poderá ver todas as recompensas que oferecemos, que incluem acesso às nossas transmissões ao vivo no YouTube, bem como a nossa newsletter semanal, que traz links para leituras, vídeos, podcasts, além de indicações de filmes para ver em streaming. Material exclusivo para os nossos apoiadores. Torne-se um também, acessando www.cinematório.com.br ou diretamente no www.padrim.com.br/cinematório. Agora fique com o nosso debate sobre Em Ritmo de Fuga e Dunkirk. Hoje no Cinematório Café, conversando com Daniel Oliveira mais uma vez. E a gente, esse nosso programa duplo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Dunkirk, mas antes a gente vai falar sobre o Baby Driver, Em Ritmo de Fuga. O filme do Edgar Wright, que chega também com muita pompa, né, aos cinemas, com muitos elogios,
e vindos até de mais tempo, né? Porque o filme ele foi exibido no festival South by Southwest. E lá ele já havia conquistado muitos elogios, né? Da crítica e tudo. De audiência. Ele ganhou o prêmio de audiência. Pois é. Mas, diferente do Dunkirk, pelo menos para mim, esse cumpriu as expectativas que eu tinha a respeito dele. Até porque eu sou um... Como é que eu vou dizer? A gente fala do Nolan, Nolete. O Right-Tet. Eu gosto muito dos filmes anteriores dele. Embora eu não tenha visto o que ele fez depois do Scott Pilgrim, né? Que é alguma coisa no fim do mundo, né? Que foi encerra a chamada trilogia do Corneto, né? São os 3 sabores do Corneto. Que são o Todo Mundo Quase Morto, o Hot Fuzz, né? Chumbo Grosso aqui no Brasil, e esse último. Mas eu não vi ainda, mas eu sei que está disponível aqui em home video. Mas os outros todos dele eu gosto bastante. E o Edgar Wright, ele sempre tem essa coisa metalinguística, né, de ficar citando outros filmes e fazendo sátiras, paródias, né, trazendo isso para os filmes, citando o cinema dentro do cinema, e sempre de uma maneira muito engraçada, né, e nunca, pelo menos eu acho, nunca gratuito. Aqui mesmo no Baby Driver, as referências que surgem, elas têm a ver com a proposta que ele está colocando até de gênero, né? Por exemplo, quando ele vai citar ali o Goodfellas, né? A pizzaria Goodfellas, né? Remetendo ao filme do Scorsese, a gente está lidando aqui com o universo de gangsters, né? E com um personagem que está envolvido ali naquele meio e não consegue sair. E a própria visão, né, do crime não como uma coisa assim... totalmente reprovável, né? É divertido, né, ver aquilo, né? É algo que, não que o Scorsese faça aquilo ser divertido como uma coisa divertida, mas pra gente, né, pro nosso prazer de espectador, é uma coisa bacana de você ver, né? Você se diverte vendo aquela história sendo contada. Mas vou passar aqui pro Daniel para ele dar aí as suas primeiras impressões sobre Baby Driver. O Daniel, eu não sei, ele é um Right-Tet também? Não, eu acho que eu sou um Right-Tet. Eu também não assisti a esse último filme dele, que ele fez depois do Scott Pilgrim, mas eu sou um grande fã de Scott Pilgrim, eu gosto muito dos quadrinhos e acho a adaptação que ele fez genial, talvez uma das adaptações de quadrinho mais geniais ou mais interessantes que já tenham sido feitas até hoje, assim. Gosto muito do Todo Mundo Quase Morto, gosto muito do senso de humor dele, um senso de humor muito inglês, assim. E realmente estava com toda essa expectativa, assim, para esse filme dele agora. Porque, enfim, gosto do cinema dele, achei a ideia interessante e gosto muito de música também. Sou um grande fã de música e sou um cara, assim como o Baby Driver, que vive de fone de ouvido, assim. Eu não tenho, né, uma tinite, o zunido lá que ele tem no ouvido, mas eu vivo pra cima e pra baixo de fone de ouvido. Eu acho fundamental criar uma narrativa musical para todos os lugares que eu vou e para onde eu ando, assim, me isolar do mundo de fone de ouvido. Então eu achava a proposta muito interessante e eu gostei muito do resultado, assim, né? A gente vai falar de Dunkirk daqui a pouco. Eu acho engraçado que são 2 filmes que, né, se apoiam, se alicerçam muito na construção sonora, né, no uso de trilha e tal para coordenar e para coreografar a ação, e 2 filmes com resoluções, com atos finais e epílogos, assim, que vão dividir opiniões, né? Eu acho que Baby Driver é genial, ele é perfeitamente executado, é difícil se achar alguém que vai questionar aquele filme ali, né, durante a maior parte do tempo. E aí no final ele tem um epílogo, né? Ele resolve, a gente tá falando com spoiler, né? Sim. Ele resolve redimir, que ele quer redimir aquele personagem, ele resolve, né, que ele não quer que o filme termine, né, numa down, assim, numa punição, como se ele estivesse punindo aquele personagem, mas ele quer que aquele personagem, né, pague de certa forma pelo que ele fez e saia com uma possibilidade de final feliz, assim.
que é uma decisão que eu acho que ele faz como roteirista, é aquela coisa do roteirista que se apaixona pelo personagem, né? E ele quer, sabe, que aquele personagem seja feliz, assim, eu entendo isso muito dele, né? E que eu acho que o roteirista ganha do diretor, porque se você pensar como diretor, aquele epílogo, né, ele vai estendendo, o filme pode acabar, e aí tem mais uma coisa, aí o filme pode acabar, e tem mais uma coisa, e aí o filme pode acabar, e tem mais uma coisa, né? E eu acho que isso muita gente vai achar, não vai gostar, e muita gente vai achar que diminui o filme, que não está à altura do resto. Eu gosto porque eu também me apaixono pelo personagem, eu também me apaixono pelo protagonista, e eu acho que se ele terminasse, sei lá, né, na cadeia, ou terminasse, sei lá, morto de alguma forma, eu acho que o filme é tão divertido, o filme é tão pra cima, que terminar assim quase não faria sentido, entendeu? Né? Eu acho legal que o filme quer sabe, deixar o espectador sair do cinema numa high, assim, aquela coisa, sabe, naquela uau, numa vibe, assim, e eu entendo e eu admiro que ele tome essa decisão e que ele se arrisque nisso, mesmo sabendo que, com certeza, ele sabe que muita gente não vai né, concordar ou não vai comprar toda, né, aquela açúcar, vamos falar assim, né, do epílogo. Vou passar para a Raquel aqui, também dar as primeiras impressões dela, depois eu volto em algumas questões. Oi, gente, então, eu concordo com o Daniel. Eu acho que esse final é super coerente com a energia do filme, e a gente sai exatamente assim, a gente sai com essa energia boa, a gente quer escutar a trilha sonora imediatamente, a gente se sente assim muito entretido pelo filme mesmo, assim, e é tão bom, sabe? A gente tá passando por tantos problemas em tantas áreas, assim, e de repente um filme te proporcionar momentos, assim, que sabe, te tiram disso e te transporta para aquilo ali, uma imersão, assim, que você carrega até para casa, carrega até outros dias, assim, eu gosto também. Eu só acho, assim, que algumas cenas antes ali, quando eles estão naquela corrida de carro, eu acho que nas cenas finais, que tem o personagem do Jon Hamm, o Buddy, né? Eu acho que ali ele exagera um pouco, assim, acho que fica um pouco over, mas nada que estrague a experiência como um todo, assim. E eu também gosto muito de música, também sou dessas que gosta de estar com o meu foninho o tempo todo e vivo criando videoclipes na minha cabeça. E isso é muito bacana, porque de certa forma é como se o filme fosse construído como um videoclipe mesmo, né? É um musical, assim, e um musical bem criativo, né? E sem precisar ter exatamente tudo que um musical traz. Isso, a coreografia exatamente certinha, sem precisar ter aquilo tudo. Eu achei muito legal. E falando em videoclipe, eu li que, assim, a primeira ideia que ele trabalhou do filme, que ele já vinha bastante tempo pensando sobre isso, foi num videoclipe que ele fez para uma banda, assim, que tem toda essa ideia, né, de coreografar, e que tem um assaltante, um grupo de assaltante, um cara que é um motorista, assim. Eu até fiquei curiosa, eu quero ver esse videoclipe, porque é o que deu mais gás, assim, para ele continuar e trazer esse filme que é super divertido. Para mim, assim, desses filmes, digamos, de entretenimento, eu acho que desse ano foi o melhor até agora. Eu acho muito difícil Hollywood trazer algo tão bacana, assim, sabendo a gente que o que tem pela frente é Liga da Justiça, é Star Wars, né? Por mais que eu seja fã de Star Wars, por mais foda que seja esse 8º episódio, é Star Wars, ou seja, é um universo que a gente já conhece, a gente já viu e tudo. E o que eu acho bacana é que mesmo que a gente esteja numa zona de conforto aqui no Baby Driver, né? Pelas músicas que a gente talvez já conheça, a grande parte, por a gente estar nesse universo de assalto a banco, que a gente já viu vários filmes assim, esse universo dos videoclipes, é a forma como o Edgar Wright reúne isso tudo, né? A mistura que sai disso, como que ele combina os elementos, é que traz esse frescor e essa originalidade,
né? E, na verdade, não é nem tão uma originalidade, porque eu acho que aqui talvez seja o auge desse exercício de estilo que ele vem trabalhando desde o primeiro filme, né? Desde o Todo Mundo Tá Quase Morto. Aqui eu acho que ele está no auge dessa forma que ele já vinha exercitando. E que talvez tenha sido o que a Marvel não gostou quando ele estava à frente do Homem-Formiga, né? E eu acho perfeito que ele faça aqui um filme de anti-herói e ao mesmo tempo um anti-filme de super-herói, né? Trazendo aí alguns elementos que são parecidos, como por exemplo, se você pegar um Homem-Aranha, né? um cara comum que tem uma menina porque ele se apaixona, mas não quer arriscar a vida dela porque as atividades em que ele está envolvido vão colocar ela em perigo. Mas aqui é um cara que é um criminoso, ele não é um super-herói, ele não está salvando o dia de ninguém, ele está ajudando um bando de gangsters, um bando de assaltantes a banco. Mas eu acho super interessante ele vir com esse filme logo depois desse projeto que deu tão errado, né? E que ele ficou muito frustrado, ele nem escondia isso. Quem acompanha ele aí no Twitter, na época via, né, como que ele ficou sumido um tempo. Era um projeto que ele estava envolvido há muito tempo, ele gosta muito do personagem do Homem-Formiga, né? Então foi algo que eu acredito que tenha abalado ele bastante. Então acho bem interessante ele vir com esse filme na sequência. Sobre o que vocês comentaram, a respeito ali desse último ato, eu acho muito bacana ter essa redenção do personagem mesmo, e acho muito legal ele ter usado aquele momento que anteriormente parecia que era um sonho dele, né, em preto e branco, ele saindo de um lugar, encontrando com a menina, né, esperando por ele no carro, e a gente vê que aquilo talvez fosse um flash forward, né, desse ato final. Eu achei isso bacana, assim, né, esteticamente, ele ter usado isso. E o que eu acho bacana, eu concordo que tem um certo excesso ali, talvez fique repetitivo, né? Aquele momento que ele está tendo esse último confronto com o personagem do Jon Hamm, mas eu acho interessante como que ele vai trocando os vilões ao longo do filme, porque até certo momento você jura que o Jamie Foxx vai ser o cara que vai encher o saco dele até o final do filme. E ele mata o Jamie Foxx, né? Ele resolve esse problema. E aí o Jon Hamm é que entra, né? Um cara que a princípio, enquanto o Jamie Foxx era o vilão principal, era um cara que meio que tava assim, ele não é tão mal assim. Tava ali junto com a menina, né? Que era a parceira dele e tudo. Mas aí depois ele se revela o pior de todos ali da gangue, né? E o Kevin Spacey, né? Que é essa figura que você acha que é o Lex Luthor, né? Que é o cara que é o manda-chuva, né? A grande mente criminosa ali. E de fato é o líder da quadrilha, é o que dá as missões, né? As ordens ali. Mas ao mesmo tempo ele tem esse lado de figura paterna, né? Do Baby. Então acho também que é um personagem que fica aí nessa zona meio cinzenta, assim, se você não consegue odiar o cara, né, mas você também não ama, porque você sabe que, afinal de contas, é o cara que está tirando ele dessas possibilidades que ele pode ter de fazer uma outra coisa da vida, né? É muito interessante essa que você falou dele fazendo um rodízio quase de vilões, né? Porque realmente o filme, ele existe, né? O protagonista existe, né, numa zona moral muito cinza, né? Tanto que você fala assim, você vai sendo apresentado daqueles personagens, daquele protagonista, você fala assim, esse cara é tão legal, né? Ele é tão bacana, ele tem um gosto musical, e ele... Por que ele tá nesse mundo, sacou? Por que ele tá dirigindo carro pra esses bandidos e tal? Né? É natural você questionar, tipo assim, se ele é um cara tão legalzinho assim, o filme tá me convidando tanto a gostar dele, né? E admirar, de certa forma, né? A figura dele, por que ele tá nesse mundo, assim? E aí o filme usa muito bem os outros personagens pra construir, né? De certa forma, essa bússola moral do protagonista em contraponto a eles, sabe? Tipo assim, ele tá naquele negócio, mas ele não mata ninguém. A grande linha moral, vamos falar, que o filme traça, assim, tipo assim, aqueles caras, né, o Jon Hamm, o Jamie Foxx, os caras, eles não hesitam em matar se eles precisarem matar para conseguir aquela grana e para conseguir, né, terminar o assalto que eles querem, a operação que eles querem fazer, assim. Fica bem claro desde o início, assim, que a morte, o assassinato, matar alguém incomoda muito, né, o Baby, o protagonista, assim. É uma linha que ele não quer cruzar e ele toma várias das decisões que ele vai tomar durante o filme, assim, é sempre, né, tentando preservar esse, vamos falar,
esse resquício moral, assim, essa linha, né, que ele não quer cruzar, e nesses princípios, esse resto de princípio que ele ainda tem, assim, né? Tanto que a única morte, que é a única pessoa que ele vai matar é o personagem de Jamie Foxx, que assim, que o filme faz questão de você odiar aquele personagem profundamente, você odiar quase mais do que o Baby odeia, né? Pra que quando ele tome aquela decisão, você fala assim, sabe, ele merecia, entendeu? Assim, né? Que é a única vez que ele vai matar alguém, ele vai assassinar alguém, né? Mas de certa forma, assim, você concorda, entendeu? Só assim, nossa, quase se eu tivesse naquela situação, talvez eu teria feito aquilo também, porque é um cara absolutamente detestável. Porque o filme cria muito, né, essa imagem moral e esse mapa moral, vamos falar assim, do protagonista, em contraponto às pessoas que cercam ele, assim. Isso é muito interessante. Que é uma coisa que eu falei, até escrevi, que eu acho que uma das coisas mais legais do filme é que aquelas cenas de perseguição são geniais, elas são super, né, bem feitas e bem coreografadas, elas são super envolventes e você fica super, né, emocionado, excitado, assim, né, com elas, mas eu acho que as cenas mais tensas do filme, pra mim, na verdade, são cenas de diálogo, assim. São as cenas em que ele tá sentado naquele diner lá com os caras e a menina tá correndo um risco. São as cenas em que ele tá sentado naquela mesa lá e eles estão planejando. Você vê que é uma coisa que não, sabe, isso vai dar errado e ele tá ali, ele não fala nada. E isso é extremamente tenso, porque como ele é um protagonista bastante silencioso, ele quase não fala, tem essa coisa de você se projetar muito ali nele, naquela situação. Você né, ele é um personagem que tá ali naquelas cenas todas puramente reagindo, assim. Ele está reagindo pelo olhar, ele está reagindo pela tensão dele, a tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele, tudo que ele não pode fazer, eu não posso fazer isso, eu não posso sair daqui, eu não posso falar isso, eu não posso, né, eu vou ter que fazer essa perseguição. Então ele é um personagem que está um protagonista que está o tempo inteiro reagindo, ele é muito reativo, e isso faz dele muito, de certa forma, uma projeção do público ali. Como eu reagiria se eu estivesse naquela situação? O que eu faria se fizessem isso comigo? O que eu faria se eu tivesse que escolher entre isso e aquilo? Né? Como ele não fala muito, como ele está o tempo inteiro sendo colocado nessa situação, é muito fácil você se projetar nele, né? E você se sentir tenso, se sentir tão preso quanto ele, assim. Eu acho essa construção dramática que o Edgar Wright faz dessas cenas muito boa, assim. E também só comentando, né, aquilo que o Renato estava dizendo agora há pouco, assim, né, que foi o filme que o Edgar Wright fez. Eu não acho que ele fez por causa do que aconteceu com o Homem-Formiga, mas foi o filme que aconteceu depois do que, né, aconteceu com... que ele fez depois do que aconteceu com o Homem-Formiga. E eu fico muito feliz, assim, que seja, entendeu? Porque a gente tem... Enfim, a forma como Hollywood existe hoje, funciona hoje, né, é muito normal e tá cada vez mais frequente, tipo assim, um diretor faz um pequeno filme independente que é razoavelmente ou muito bem recebido, talvez ganhe algum prêmio, talvez, né, concorre a alguma coisa, e aí a forma de Hollywood premiar ou reconhecer esse cara muitas vezes dar pra ele um filme super-herói, ou dar pra ele um filme do Star Wars, ou dar pra ele alguma franquia e tal, que é uma forma de uma recompensa, uma relação. Olha, você fez esse filme aqui super original e super interessante, agora faz, sabe, essa linha de produção aqui, faz essa lata de sardinha, entendeu? Que é péssimo, assim, sabe? Ao mesmo tempo que você fica meio feliz, é claro, tipo assim, você pensar um Ryan Coogler, por exemplo, que é um cara que fez, né, o Fruitvale Station, que eu acho um ótimo filme, e fez depois o Creed, que é que mesmo sendo um filme também, uma sequência, de certa forma, é um filme absolutamente original e muito interessante. E aí a melhor coisa que Hollywood pode oferecer pra ele, como, né, recompensa isso, é um filme super-herói, que é o Pantera Negra. Enfim, pode ser um filme super interessante. Eu espero que seja um ótimo filme, e eu confio que ele vai fazer uma coisa bem legal. Mas, sabe, por que sabe, dá uma grana pra ele fazer a ideia original dele, sabe? Dá uma grana pra ele fazer uma coisa que ninguém ainda fez, sabe? Aquele filme, pra ele desenvolver essas ideias originais que ele já trabalhou nesses filmes menores, né? Que deram certo e pelos quais ele foi premiado, reconhecido, etc, etc. Aí o que eles fazem é exatamente o contrário, sabe? Tipo assim, a gente não vai te dar grana nenhuma pra você fazer uma ideia original. A gente quer que você faça o arroz com feijão. Entendeu? E esses caras são muito competentes, assim, via de regra, eles, né, a gente torce sempre pra eles fazerem coisas boas, assim. Mas, sabe, eu fico, de certa forma, feliz, assim, entre aspas, que
o Edgar Wright o Homem-Formiga dele não deu certo, porque ele fez deu a chance pra ele, dele pegar esse roteiro que ele tá fazendo há 20 anos, foi um dos primeiros roteiros que ele começou a escrever, e ele fez esse filme puto original, sabe? Que é um filmaço que é melhor, sabe? Anos-luz melhor do que o Homem-Formiga. Assim, eu tenho uma birra do Homem-Formiga, porque o Homem-Formiga pra mim, ele é a síntese de tudo que tem de errado com esses filmes super-heróis, assim, que ele é um filme medíocre, eu não acho ele um filme ruim, eu não acho ele um filme péssimo, eu não acho ele um filme, eu acho ele simplesmente um filme medíocre, ele é um filme que não precisava existir. Ele é um filme que, se você vê ou você não vê ele, assim, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, sabe? Eu adoro o Paul Rudd, acho ele um ator super carismático, mas eu acho Homem-Formiga um homem medíocre, é um filme medíocre, é um filme que não tem necessidade de existir, ele é um filme desnecessário, assim, sabe? E o Edgar Wright saiu dessa roubada, dessa literal roubada, porque a Marvel não dá liberdade criativa pros diretores, a Marvel nunca ia deixar ele fazer o que ele queria fazer com o filme, então ele sai dessa roubada e faz um puta filme, assim, sabe? Só comentando rapidinho aí essa questão, né, envolvendo a Marvel e tudo, e Hollywood, né, os grandes estúdios como um todo, provavelmente se ele tivesse feito o Homem-Formiga, ele faria em seguida Homem-Formiga 2, né? Aí ia ficar preso para sempre nesse universo, ou outro filme da Marvel, qualquer outra coisa. E a respeito do Ryan Coogler, né? Eu concordo demais, Daniel. E ainda tem um problema que eu vejo, é que a Marvel, por exemplo, dá para ele um filme de um personagem que é coadjuvante do Capitão América, entendeu? Não dá para ele um filme que seria, por exemplo, Os Vingadores, né? Tudo bem, é um filme sobre um super-herói negro, vai ser dirigido por um diretor negro, mas por que um diretor negro não pode dirigir o filme principal da Marvel, sabe? Aí o prêmio que o cara tem acaba sendo um prêmio de consolação, né? Vai dirigir um filme lá desses personagens secundários que estão por aí. A mesma coisa o caso da Mulher Maravilha. Ótimo, né? Foi a Patty Jenkins, foi lá, fez o filme da Mulher Maravilha, não foi um homem que dirigiu. Mas por que a Patty Jenkins não pode dirigir Liga da Justiça 2? Ela vai ficar só fazendo Mulher Maravilha para sempre? Não pode dirigir um filme do Batman, sabe? Sim, eu acho que essa é a principal barreira, né, a ser quebrada aí. Porque isso que tá acontecendo já é, de certa forma, um ganho, assim, né? Então, a Patty Jenkins ali... Agora, conseguir esses títulos maiores são os próximos passos, e isso vai demorar um bocado. Não, mas acho que o grande problema, enfim, são vários problemas, pequenos problemas que vão gerando grandes, médios problemas, mas é bem isso que você falou, assim, o problema, né, se ele faz o Homem-Formiga é exatamente esse, que ele vai ter que, ele provavelmente vai fazer um bom filme, vai ter um bom resultado. Esses filmes, mesmo quando eles são medíocres, como o Homem-Formiga, né, eles fazem 150 milhões, 200 milhões, 300 milhões de bilheterias mundiais, e ele vai ter que fazer sequência, né? Que eu acho que é o grande, que é o grande impasse da Patty Jenkins agora, né? Porque a Warner quer pegar, né, o inglês que eles falam, né, o strike it while it's hot, né? Tipo assim, quer pegar, aproveitar que tá no hype, a Mulher Maravilha é maravilhosa e todo mundo ama, e todo mundo adora, e todo mundo quer o próximo filme. Então eles querem, sabe, toque de caixa, fazer o próximo, né? Já anunciaram 2019. Então, quer dizer, se a Patty Jenkins assinar, e tudo indica que ela vai assinar o contrato, né, só falta botar a caneta no papel, pelo que a gente entende, ela não vai poder fazer mais nada, entendeu? Ela não vai ter tempo de fazer nada. Ela anunciou, parece, uma série com Chris Pine, né? Mas eu acho que ela vai dirigir só o piloto, os 2 primeiros episódios, uma coisa assim. Mas assim, vai ser basicamente o que ela vai ter tempo de fazer entre um e outro, sacou? Porque você vai pensar, porra, a mulher fez o filme, sabe, super-herói do ano, sabe? Vai bater 1 bilhão, sei lá quantos dólares, assim, sabe? É óbvio que você quer que ela faça a continuação. Tomara que ela faça. Mas, sei lá, dá um tempo, sacou? Né? Dá um tempo pra ela fazer um filme menor assim, sabe? Um filme diferente entre os dois, sabe? Pelo menos pra ela não ter que ficar o resto da vida fazendo isso. Assim, sabe, você vai fazer o Mulher Maravilha 2, mas, né, a gente vai te dar 6 meses ou 1 ano pra você dirigir esse projeto mais pessoal, entendeu? Pra você dirigir alguma coisa que tenha, né, uma coisa que você tenha desenvolvido, uma coisa que você nunca conseguiu fazer porque você não tinha obtido esse tipo de sucesso. Agora, com esse sucesso, você pode fazer, entendeu? Você consegue bancar, você consegue alguém que financie. Só que não, esses caras ficam presos na engrenagem. A partir do momento que você entra, se você faz um trabalho bem feito, é quase uma audição. Você vai ficar preso ali pra sempre. Você sai, entendeu? Eu acho que é o motivo que muitos desses diretores, assim, se passar, tipo, Jogos Vorazes, né? O Gary Ross, que dirigiu o primeiro, que eu acho que talvez seja o melhor deles.
não voltou pro segundo, porque ele falou que não dava pra fazer um filme bom com o tempo que eles queriam. O diretor do primeiro Divergente também não voltou, o diretor, né, razoavelmente, tem sido razoavelmente comum, né? Até, sei lá, 50 tons de cinza, né? A mulher não voltou porque a autora lá é louca e queria, né, enfim, ela que tá comandando o filme. Mas, enfim, é sempre essa coisa, sabe? Vai um diretor e ele chega lá e sofre, sabe, sangue, suor e lágrimas para fazer um filme decente, um filme bom, um filme que agrade, né, dentro de todas essas contingências da produção, né, industrial, dessa produção a 20 mil mãos, que a gente sabe que esses filmes são, né, que tem 1000 produtores tomando as decisões e com palavra final, né, sempre. E aí o cara sobrevive a esse processo todo, ele faz um filme legal, e aí eles querem que ele faça isso de novo com menos tempo, entendeu? Porque ele fez um bom trabalho. O prêmio dele é sofrer ainda mais, assim. Então, sei lá, eu fico feliz que o Edgar Wright tenha escapado dessa, sacou? Ele é um diretor que não é né, ele não é um Christopher Nolan das bilheterias, né? Os filmes dele nunca são um grande sucesso, às vezes são até um fracasso, como o Scott Pilgrim foi, eu acho injustamente, sabe, muito injustamente. Eu acho um filme que tinha um potencial popular, era um filme original, super interessante e sabe, aquela coisa pra mim é super frustrante que o filme não tenha sido sucesso. E até o Baby Driver agora eu tô vendo, tipo assim, o Baby Driver não tá fazendo, sabe, bilheteria de um Dunkirk ou de um, sabe, Transformers, aquela bosta, né? Mas eu espero, assim, eu não vi a relação ainda, não tive tempo de olhar qual foi o orçamento do filme e quanto que ele já arrecadou, assim. Eu espero que tenha sido um filme que não tenha sido muito caro de fazer. E sabe, que eu acho que ele tava se eu não me engano, ele tava no patamar de 60, 80 milhões nos Estados Unidos. E, sei lá, tomara que ele consiga fazer uns 100 e poucos milhões no resto do mundo, 120, 150 que seja, sabe, que seja 200 milhões, assim. E que, sabe, seja um filme que dê um lucro legal, tem uma margem, sabe, que saia no vermelho, como eles falam, né? E que dê a possibilidade dele continuar brincando nessa caixinha de areia dele, sabe? Que é o que os irmãos Coen falam, né? Sabe, eu não quero dar prejuízo pra ninguém, mas eu também não quero fazer 1 bilhão. Eu quero fazer meu filme, sabe, baratinho aqui, na minha caixa de areia, do jeito que eu gosto, pra ninguém mexer comigo, ninguém vai querer que eu dirija um Transformer, sacou? Porque eu não faço esse tanto de dinheiro, mas também não vou correr o risco de não conseguir financiamento pro meu próximo filme, porque o anterior, né, não deu prejuízo, assim. O Edgar Wright faz um trabalho incrível mesmo, mas eu acho legal também a gente observar que me parece ser um filme desses de equipe 100% conectada, assim. Porque tem essa montagem maravilhosa que é assinada por Jonathan Amos e Paul Matchless, e um design de produção também muito interessante do Marcus Rowland, e até o figurino, assim, que são detalhes. Por exemplo, na maioria das vezes, tanto a Deborah quanto o Baby, eles estão vestindo preto e branco, cores contrastantes, assim, para se complementarem. Então eu acho que é desses filmes, sabe, que você identifica o quanto que a equipe tá integrada, assim. E como que é um trabalho diferenciado, porque eu li que, inclusive, os atores recebiam o roteiro e a trilha para eles lerem, né, as falas e saberem, ó, essa é a música. Então escute a música enquanto você estiver estudando as suas falas, para você já criar na sua cabeça aquela narrativa musical, assim. Então isso eu achei bem interessante, porque deve ter sido legal demais de fazer esse filme, no sentido de criar não só essa narrativa visual, mas essa narrativa de música, assim. E eu li uma coisa muito engraçada também, porque o Ansel, que é o Baby, ele falou que quando ele precisava se concentrar, ele aumentava o som da música que ele estava escutando. Por exemplo, quando o Jamie Foxx estava falando, ele aumentava o som para escutar a música mais alta e ficar concentrado com aquela expressão que ele tem, né, de que tá só observando e tal, para ele não desconcentrar, assim. E eu gosto muito dos atores, eu acho que todos estão muito bem, assim. O Kevin Spacey está num lugar que é fácil demais para ele, né? O Jamie Foxx é também um rapper. Eu acho interessante dizer isso. Acho que provavelmente esse papel deve ter sido escrito para ele, assim, pensado nele. Já foi motorista também. Exato, já foi motorista no Colateral, que é um filme que eu gosto muito também. Vamos falar também, pra quem não sabe, que o Ansel Elgort é um DJ também, né? Ele é um de ator
ele, né, tem uma persona DJ, eu esqueci até o nome que ele usa agora, assim, mas é de bem antes do filme, assim. Ele toca em festas e tal, discoteca e tudo. O plano B dele, vamos falar assim, é a segunda carreira dele como DJ. Então, quando ele tá ali, né, mexendo naquela mesa dele lá, né, na picape do Baby, ele sabe o que ele tá fazendo, assim. É interessante. Outra coisa que ele também trouxe pro protagonista, segundo ele, nas entrevistas que ele deu até, né, que ele estava aqui no Brasil divulgando o filme, é que ele fez do Baby, né, um personagem mais carismático, que no roteiro, inicialmente, ele era um pouco mais soturno, assim, né? Porque, né, nessa onda metalinguística do Wright, né, o personagem do Baby Driver, assim, ele é, né, uma espécie de uma referência, uma homenagem ao Steve McQueen, né? Ele é um Steve McQueen, né, aquela tradição ali né, que o Ryan Gosling também fez no Drive, né, que é um filme que dialoga de diversas formas com esse aqui, por uma abordagem, né, um estilo bem diferente. Mas, né, e o Steve McQueen era um cara que ele era carismático, ele era um cara muito charmoso, mas ele era um cara, né, soturno, assim, ele era um cara mais sombrio, né? O Ansel Elgort tem aquela cara de anjinho mesmo, assim, né? Então o Baby Driver, né? O Baby acaba virando um personagem de certa forma mais solar por causa disso, assim. E falando um pouco também dessa coisa do elenco e dos personagens e do roteiro, que é uma coisa até que, de certa forma, no começo, eu admito que me incomodou, porque eu achava, assim, né, eu tentei, depois que eu vi que falaram super bem do filme e que estavam críticas ótimas, eu tentei parar de ler sobre o filme porque eu não queria saber o que ia acontecer, eu queria chegar no filme o mais virgem possível, assim, e eu não achava que esse filme fosse abusar tanto da metalinguagem quanto os filmes anteriores dele. Eu achava que ia ser um filme mais, entre aspas, assim, original, entendeu? Que ele, e no começo, os diálogos, assim como nos filmes anteriores dele, são tão estilizados, são personagens que sabem que estão dentro de um filme, né? Eles não são personagens que não conversam como na vida real. Eles conversam como se eles estivessem em um filme. Né? E isso é uma coisa que, se você, né, não mudar a sua chave assim, naquela hora, parece assim, não, estranho, tá? E aí eu falei assim, ele tá fazendo uma homenagem aos filmes de perseguição, ele tá fazendo uma homenagem aos filmes de assalto, assim, e esses personagens estão dentro, sabem que estão dentro desse arquétipo, dentro dessa, né, estrutura maior. E aí eu mudei minha chave e falei assim, então tá, o filme é assim, porque é um registro um pouco diferente, assim. E até uma coisa que pode ser feito como uma crítica, mas por essa questão da metalinguagem e por estar dentro desse arquétipo maior, é compreensível, que a personagem da Lily James, a personagem da garçonete, da Deborah, eu acho que é um dos pontos que eu talvez menos goste no filme. Eu gosto muito, eu entendo a personagem dela, mas porque ela é muito a personagem da mocinha, né? E ela, de certa forma, ela, quando as coisas começam a apertar, vamos falar assim, quando o mundo, ela vai percebendo que o mundo dele é bem mais dark do que ela imaginava, o mundo dele é bem mais perigoso do que ela imaginava, o filme não dá muito tempo e não dá muita voz para ela, dela reagir, sabe, tipo assim, como uma pessoa, entre aspas, real, a que reagiria, né? Se o seu namorado, nem o namorado, mas enfim, o cara com quem você tá ficando ou flertando, de repente chega no seu trabalho com um grupo de bandidos, o seu crush, chega no seu trabalho com um grupo de bandidos e coloca meio a sua vida em risco e você passa a ser perseguida por criminosos, entendeu? Sabe, será que, né, não sei se ela tá tão apaixonada, se ela teve tempo pra se apaixonar tanto por ele, pra encarar essa roubada toda. Mas ela é a mocinha, ela é aquela coisa da personagem feminina dos filmes de ação, que ela é uma idealização, né? Em grande medida, ela é uma idealização, né, masculina, né, do Edgar Wright. Mas eu acho que mesmo no final, assim, ela acaba, né, mais uma vez, spoilers, né, pare de ouvir se você não viu o filme. No final, ela acaba salvando ele também, né? Ela salva ele de mais de uma forma, inclusive. Mas é um personagem, é uma idealização, assim, né? Só que funciona como idealização porque ela tá dentro desse arquétipo maior de um filme de ação. Não é uma personagem realista, é uma personagem de um filme, né, que homenageia esse universo,
desse tipo de filme. E só outros 2 comentários que eu queria fazer. Uma, né, que o filme é literalmente coreografado. Eu tava lendo outro dia a entrevista com o coreógrafo do filme. O filme tem um coreógrafo, que é o coreógrafo dos clipes da Cia, pra quem conhece música pop, né? Ele foi contratado pro filme. Então, as cenas, aquela coisa ele andando na rua, e mesmo, né, dos gestos de mão e de braço, tudo dentro do carro, é tudo literalmente coreografado, assim, né? O que me dá muita vontade. Espero que o próximo filme do Edgar Wright seja um musical de verdade, assim. Eu quero ver ele fazendo uma coisa, sabe, um La La Land, assim, porque eu acho que o senso de humor que ele tem seria muito bem-vindo num La La Land, por exemplo, sabe? Esse senso de humor metalinguístico, de saber o quanto aquilo ali é ridículo e quanto aquilo é irreal. Eu não sou um grande fã de musical, mas eu gosto quando o musical tem esse senso do próprio ridículo, assim. Eu acho que é uma coisa que ele faria de forma muito, muito, muito bacana. E uma outra homenagem metalinguística que ele faz no filme, que é um grande spoiler, então, olha, mais uma vez, se você não viu o filme, pare de ouvir, mas é uma das homenagens cinematográficas mais legais do filme, na minha opinião, é quando a Darling, né, a namorada do Buddy, morre, né, que ela morre numa rajada de balas, literalmente uma rajada de balas, que a cena, o enquadramento e todo o momento da sequência, assim, é uma grande homenagem ao Bonnie e Clyde, né, e a sequência em que eles são alvejados pela polícia no clímax, no final do Bonnie e Clyde. Spoiler de Bonnie e Clyde, pra quem não viu o Bonnie e Clyde, eles morrem no final. Sobre as personagens femininas, era até o meu próximo tópico mesmo, porque eu também senti que eu tive que desligar a minha chave, essa coisa de entrar dentro desse arquétipo de filmes de ação, porque ele repete exatamente todo o tratamento que se deu até então para personagens femininas, com personagens femininas dentro de filmes de ação, que geralmente eles são direcionados para o público masculino, assim. Então, o olhar masculino sobre aquela personagem, não dá muita voz para ela, não só para Débora, mas eu acho que para Darling também. Ela é bem estereotipada, assim. Mas eu realmente eu desliguei. É claro, assim, que a gente está vivendo numa época que, sendo mulher, assim, eu quero ver mais, sabe? Todo filme, eu agora fico com essa sensação de, poxa, eu quero ver mais. É só isso? Poxa, não, isso aí você fez errado, assim. Mas eu acho que vai nesse Baby Driver, é bem como o Daniel falou mesmo, assim. Ele está trabalhando dentro desses conceitos, assim, dentro da metalinguagem. E, infelizmente, na metalinguagem, visando os filmes de ação, as personagens femininas são assim. Talvez ele poderia fazer uma crítica a isso e transformar isso em algo que você consiga enxergar, assim, essa crítica, coisa que eu não vi, sabe? Eu não vejo como crítica, eu vejo como, né, um retorno do que é feito. E aí seria ainda mais interessante e com certeza estaria, assim, alimentando essa minha vontade de ver mais. Mas eu gosto da Débora. Acho que a atriz teve a delicadeza, sabe, de fazer uma personagem cativante, assim, apesar da pouca voz que ela tem, né, e dessa resposta que é realmente, assim, parece inconsequente, né? Parece uma menina que, nossa, vou largar a minha vida para viver com esse cara, assim. E a outra personagem, que é a Darling, né? Acho que é a Elsa Gonzalez quem faz. Eu fiquei também esperando mais dela no sentido... Porque ela era parte daquela equipe, assim. Ela também era uma bandida, ela também estava ali roubando e tal. E no momento de ação, assim, se via pouco dela. E quando ela foi falar naquela cena do restaurante, que pra mim foi mais problemática, porque era a cena que ela ia falar, assim, ela estava ela tava se dirigindo pro personagem de Jamie Foxx, e aí ela fala do namorado, tipo, você não conhece ele, porque ele é assim, assado. Ela não fala dela, ela fala dele, assim. Então era como se ela tivesse ali só pra alimentar a figura do namorado, assim, como se, e ela também representa ali naquela equipe, ela também faz muita coisa, ela também é badass.
Então, é nesse sentido, assim, de sempre estar esperando mais as personagens femininas e quando não entrega a gente sente, assim, poxa, podia ter melhorado aí. Mas dentro dessa proposta, né, de trabalhar a metalinguagem, digamos que eu perdoo o Edgar. E a gente tem a Sky Ferreira, né? A Sky Ferreira, que também tá na cena pop, que tem uma voz linda. E ela faz a mãe do Baby. E eu achei bacana, assim, como essa música, como essa voz dela preenche, assim, sabe? É muito interessante porque até então a gente não tem muito dela. A gente tem aqueles flashbacks, né? Pra gente ter conhecimento de todo o passado do Baby, assim, de quanto que ele sofreu, por que ele tem aquele problema do zumbido e tal, no ouvido. E aí você percebe que essa personagem também sofreu, sabe? E que o filho dela também estava vendo tudo aquilo, assim. Então, dá mais importância para aquela fita escrito mãe, assim. E é isso sobre os personagens femininos. Digamos que eu esperava um pouco mais. Mas a gente perdoa porque o filme em si é bem legal. Eu concordo que elas são estereótipos, mas os personagens masculinos também são estereótipos, né? Então, acho que acaba que dentro dessa construção das pessoas que estão ali no filme, fica tudo igual, né? O tratamento que ele dá para os homens também é nesse nível de construção. Sobre esses flashbacks, né, eu acho muito interessante como que ele dá a justificativa para o zumbido no ouvido, né, e tem um uso funcional desse efeito sonoro que ficou tão batido desde o Resgate do Soldado Ryan, que quando acontece uma explosão vem aquele zumbido, né? Você escuta aquilo e se sobrepõe a todos os outros sons do filme. E aqui ele dá um uso dramático para isso, né? Que é algo que incomoda ele, porque ele traz esse trauma, né, de volta quando ele escuta, então ele bota o som o tempo inteiro para poder abafar esse barulho que incomoda muito. E, ao mesmo tempo, o uso do iPod, né, como também algo assim que remete a família, né, a infância e tudo. E eu fiquei pensando durante o filme, cara, o iPod já é um negócio que tá fora de moda, né, velho? Até pouco tempo atrás as pessoas usavam isso, né? E é curioso esse filme ter sido lançado justamente na semana em que a Apple aposentou 2 modelos do iPod, né, que vão parar de ser atualizados, vão parar de ser fabricados. E no ano em que o Walkman comemora 30 anos, né? O Walkman, que é uma invenção da Sony, que é inclusive a produtora do filme. Embora no filme ele não escute o Walkman, né? Isso é só pra gente que é velho, né? Eu, Daniel, a Raquel também. A gente lembra o que é o Walkman, né? Quando a gente vê alguém ouvindo fone de ouvido, a gente automaticamente lembra disso. E Discman. Eu era doida pra ter um Discman. Mas, falando sobre isso, desse resgate, assim, eu gosto muito da cena do restaurante, que eles e outras cenas assim, mas na cena do restaurante eu achei sensacional o uso da câmera que vai rodando, assim, e dá essa impressão de ser o movimento de um disco, de um LP, sabe? Porque eles estavam naquele romance, né, aquele jantarzinho ali, tudo bonitinho, e aquele diálogo gostoso, que só tem filme, porque as coisas são, assim, perfeitas, a resposta um pro outro. E aí, como numa música, sabe? Aquela câmera rodopiando ao redor deles, assim. Eu falei, cara, que uso, sabe? Tão genial, assim, pra remeter à música o tempo todo. Não só na parte visual, como também, né, na trilha sonora. Porque, inclusive, eu acho que tem... Quando não tem música, tem o zumbido do Baby. Isso é muito legal porque te coloca junto com ele, assim, o tempo todo, assim. E essa trilha extra e intradiegética, né, ao mesmo tempo. Só antes de passar pro Daniel, o que quer falar do iPod? Porque, só comentando também isso que a Raquel falou das rotações, né? Que rotação é um negócio que vem da música, a gente pensa em disco,
né? Rindo, a gente lembra do RPM. Não, tô brincando. Mas isso tá presente não só nessa cena, mas também, por exemplo, quando ele vai para a lavanderia com ela, a câmera também, os dois giram, trocam de posição e a câmera gira com eles, é quase como se fosse um balé, uma cena de dança mesmo, né? E tem o giro das próprias roupas dentro das máquinas, assim. E a gente pensa que ele é um motorista, que tem a roda do carro, tem o volante, né? Então ele tá mexendo com isso o tempo todo, e eu faço a ponte para passar pro Daniel, porque o iPod também tem a rodinha. Maravilhosa conexão. Não, que eu comentei isso depois do filme, né? Que eu falei que a minha grande experiência pra esse filme, eu falei que eu queria que esse filme fizesse muito sucesso pra convencer a Apple a voltar a produzir o iPod. E o iPod não só produzir iPod, mas o iPod Classic, que é o melhor de todos. Eu tenho, o meu iPod tem quase 10 anos e ele tá começando a morrer. Tá uma parte de mim que tá morrendo com ele, entendeu? E não tem solução. Que é a melhor coisa, sabe? Foda-se iPhone. Quero que todos os iPhones do mundo explodam e peguem fogo. Não vai fazer falta nenhuma pra ninguém, sabe? Agora iPod, velho, melhor invenção. Uma das melhores invenções do mundo, sabe? Aquilo ali, você poder carregar todas as suas músicas, todas as músicas que você tem, sabe? Numa caixinha, assim, num negocinho. E, sabe? Se de repente, sabe? Eu não quero sair da minha casa escutando uma música, de repente meu humor pode mudar, sacou? Sabe? Eu caio na rua, tropeço, alguém fala uma merda comigo, meu humor muda, eu quero trocar, escutar outra coisa, sabe? Tá tudo ali, eu posso escolher naquele momento, assim. Eu acho, sei lá, não entendo porque a Apple parou de produzir, assim. Eu acho uma invenção sensacional. Mas enfim, né, agora voltando aos comentários pertinentes sobre a narrativa visual do filme e audiovisual do filme. Não, eu acho todos os comentários dessa coisa das imagens e das recorrências circulares super pertinentes, mas tudo é muito legal você falar também do uso da câmera, assim, porque como essa coisa da coreografia, das cenas coreografadas, das perseguições coreografadas, a gente associa muito essa questão da montagem, né? Que as cenas foram cortadas e montadas e, né, desenhadas, vamos falar assim, né? Ou aparadas ali na montagem para ter aquela duração da música específica. Mas a verdade é tão importante quanto a montagem essa montagem interna do plano. Essa coisa assim, que a câmera, a movimentação da câmera foi milimetricamente calculada. Tipo, na hora que a câmera estiver aqui, ele vai estar passando por ali e vai estar nesse momento da música, assim. Isso você não constrói isso puramente na montagem. Você não tem como acelerar, né? Tem como, mas enfim, né? Vai ficar muito grosseiro se você acelerar a câmera ou você cortar o movimento para fazer entrar naquele momento. Assim, a própria duração interna do plano e a montagem interna do plano é pensada e já tinha sido pensada, decupada de acordo, né, com a música, com a trilha que ele vai usar ali naquele momento. Isso é genial e é absurdamente, sabe, inimaginavelmente difícil de se fazer, se você for parar pra pensar, sabe? Você vai tentar fazer isso no seu filme, você vai, sabe, 20 anos, literalmente, o cara ficou pensando, né, e aprendendo, estudando, né, e se aprimorando para conseguir fazer isso, assim. Isso é fantástico. E um outro comentário que eu queria fazer, além disso, e, né, falando dessa coisa do sucesso do filme, que eu olhei aqui quando a gente estava conversando, né, tô impressionado que, segundo o Box Office Mojo, né, que é o site mais confiável que a gente tem sobre esse tipo de informação, o orçamento do filme foi só 34 milhões de dólares, que para um filme daquele é muito baixo. O orçamento com o elenco que ele teve, é um orçamento super magrinho, super razoável, e parece que ele já arrecadou quase 100 milhões nos Estados Unidos, 90 e poucos milhões, mas está sendo lançado mais lentamente no resto do mundo, já arrecadou 46, 45 milhões, então ele está chegando na casa dos 150, né, está com 130 e poucos agora, que eu acho, né, se o orçamento do filme foi 34, provavelmente a Sony gastou um pouco mais que isso, né, com marketing, né, inclusive trouxe eles para cá, para o Brasil, para lançar o filme e tal, então eles estão gastando um pouco, né, no lançamento, na divulgação, mas eu acho que mesmo com esses gastos, arrecadando 150 milhões, já é um sucesso bem razoável, provavelmente a maior bilheteria da carreira do Edgar Wright. E que a gente falou muito do filme e tal, e da coreografia, mas falar também que a música, além dela estar ali para digitar, né, e para coreografar esse ritmo das perseguições, o ritmo das cenas, e em muitos momentos ela
comenta, assim, né? Que não é só música incidental, não é só música instrumental, são canções, e em grande parte das cenas, assim, especialmente nas cenas que não são de perseguição, quando eles entram na lanchonete, ou quando eles estão, né, ali planejando aqueles roubos e tal, a música que o Baby tá escutando, ela comenta, de certa forma, a ação, assim. São músicas que ele realmente pensou muito. Claro que tem aquele momento lá da Deborah, né, que é a música do Beck, né, a música do Baby, né, que são óbvios, assim, mas se você... Assim, é um filme feito para você assistir mais de uma vez, é um filme feito para você ver e ver e ver de novo, e se você reparar nas músicas, principalmente as músicas que tocam na lanchonete, elas estão o tempo inteiro comentando, né, a ação e comentando a situação em que o Baby está, assim, né, comentando se ele tá se ele tá em perigo, se ele tem que fazer uma escolha, uma decisão e tal. Tem um diálogo muito grande das canções, das letras com a história que é genial, assim. Eu acho que é um daqueles filmes que no DVD pode ter a opção de você ouvir só com a trilha musical, né? Tem alguns filmes que tem isso, você tira os diálogos e escuta só com as músicas. Eu acho que esse aqui seria perfeito para isso. E só terminando aqui, né, o nosso papo, falando sobre ainda os méritos de direção do Wright, além dessa coisa circular, né, que está ali em vários momentos, como que ele faz também, né, transições elegantes, né, de uma cena para outra, os travelings, os planos sequências. Logo no início tem um plano sequência muito foda. Não, que é muito estranho que tem muita gente que não gosta disso, né, que acha que é uma virtuose barata, ou o diretor tá querendo aparecer mais do que o próprio filme, ou querendo que a narrativa apareça, né, mais. Que eu não entendo, cinema é isso, entendeu? Sabe, cinema não é só... É você contar uma historinha, é você contar uma história satisfatoriamente, mas é linguagem, entendeu? Se a linguagem se encaixa com a narrativa, com a história que você está contando, sabe, isso é genial, assim. É pra isso que foi inventada a linguagem cinematográfica. Não, com certeza, eu sou um grande fã de plano de sequência, a não ser quando são aqueles planos de sequências que você vê que tem o fake, né, pra poder fingir que é um plano de sequência que foi feito num take único. Não me incomoda, não. Eu acho fantástico. Não sei se aquele chegou a usar esse recurso, mas não me parece, né? Eu li que não. Eu li que ele realmente fez isso no plano de sequência, que foram 28 takes até, sabe, pegar aquele, e ele usou o 21º. Eu também adoro plano de sequência. É o tipo de câmera, assim, o tipo de movimento que você se sente dentro, né, do filme, assim. Você tá ali, imerso, assim. E com música ainda, gente, com coreografia perfeita. E tem uns outros detalhes que eu acho muito legais, por exemplo, aí em detalhes mesmo, por exemplo, na cena em que o Baby tem que voltar pro crime, ele já tinha desistido, começou a trabalhar na pizzaria e volta, na hora que ele desliga o telefone, pega as coisas dele para sair, você vê que o tio, né, aquela figura, né, que é um comediante, inclusive, que é surdo na vida real, ele tem um trabalho até bem interessante. Padrasto, né? Isso, eu não sei, parece que... Eu não entendi bem se é um padrasto ou se é um pai adotivo, algo assim, mas o senhor que ele cuida, ele fica desfocado, né, no fundo. Na hora que ele sai, a cadeira está na frente, onde estavam as coisas dele, ele fica no primeiro plano, e esse personagem que estava insistindo para que ele abandonasse aquela vida, né, e entrasse nos trilhos, se fosse uma pessoa boa, ele fica desfocado no fundo. Então, assim, é um detalhezinho de direção que é funcional, né? E uma outra cena também, de um ponto de vista, quando está ali naquele galpão onde eles organizam, né, os assaltos, que tem um plano em que a Darling, né, a personagem lá que é assaltante, ela sai andando e a câmera pega a bunda dela. E logo depois o foco muda para o Baby conversando com o Buddy lá no fundo. Ou seja, era um plano subjetivo do Jamie Foxx, que estava de olho naquela menina o tempo todo, né, lançando aqueles olhares, né, como se ela fosse um objeto mesmo. Então tem um cuidado, assim, né, que tem aquele plano que está usando a mulher como objeto, mas é um plano subjetivo do cara que é um canalha, né? Então tem uns cuidados que ele toma que eu acho que são prova, assim, de que é um diretor que realmente ele sabe usar a linguagem, ele não está ali para ficar aparecendo.
Não, eu acho que pra encerrar, então, vocês já falaram coisas bem interessantes, assim, é engraçado que a gente tá tendo essa discussão e falando sobre o filme, tá me dando muita vontade de rever o filme, assim, sabe? Eu lembro que eu saí do cinema e só quero ver esse filme de novo. E agora a gente discutindo aqui, eu falei assim, nossa, realmente eu quero, sabe, tem muita coisa no filme que eu gostei da primeira vez e tem muita coisa que eu quero descobrir, sabe, eu quero perceber de novo, assim. Mas não é só pra gente encerrar, assim, acho que a gente tem que elogiar e reconhecer também muito o trabalho do Ansel Elgort, que é um ator que nunca me chamou muita atenção, é um ator que nunca me convenceu muito, eu não achei ele um ator ruim, mas eu nunca achei ele um ator genial também. E, né, óbvio, ele é mais conhecido pelo A Culpa das Estrelas, que é um filme, né, aquela coisa meio água com açúcar, e não sou o público-alvo do filme, então é um ator que sempre me passou meio batido, assim, mas eu acho que ele traz um carisma muito bem-vindo pro personagem, assim. Eu gosto muito das cenas em que ele tá, né, sempre com fone de ouvido, óbvio, mas que ele dança, que ele canta, sabe, as músicas que ele tá ouvindo, assim, porque eu sou a pessoa que faz isso, sabe, eu acho que é uma grande defesa, a gente precisa parar, sabe, de fazer bullying com pessoas que cantam, sabe, e dançam no meio da rua escutando uma música. Por que eu faço isso, sabe? Se eu tô escutando uma música, hoje eu tava ouvindo, inclusive, a trilha, baixei, né, a trilha do Baby Driver, e é uma trilha excelente, obviamente. E sabe, é impossível, sabe? Se você tá na rua, você começa a tocar Easy, sabe? E você não começa a cantar junto, sabe? A gente não pode ser amigo, sacou? Porque eu não consigo me controlar, sacou? E o Ansel Elgort faz isso muito bem no filme, assim. Ele faz isso, claro, meio tirando sarro de si mesmo, assim, mas você vê que ele realmente gosta, sabe, né? É aquela pessoa que é apaixonada por música e que, né, realmente usa a música para extravasar tudo aquilo que ele não extravasa ali no diálogo, né? Que a persona dele, né, e que o roteiro do Edgar Wright não permite que ele, né, verbalize, né, toda aquela paixão, ou medo, ou a tensão, ou a agressividade, a violência, tudo aquilo que verbalmente isso não é canalizado no roteiro, né, vai tudo através da música, né, das músicas que ele canta e que ele toca, assim. O Ansel Elgort interpreta isso e faz isso de uma forma muito bem-humorada e muito carismática, assim, que eu acho que é um dos grandes motivos pelos quais a gente sabe, a gente torce tanto por ele, a gente não se importa muito com aquele final que talvez não é exatamente narrativamente correto, assim. Falando sobre o Ansel, aquela primeira cena que ele tá no carro, que ele começa a cantar, e aí ele faz aquelas poses com a cabeça, assim, a gente super se identifica, porque quando a gente sabe uma música, todas as batidas, todo o ritmozinho, a gente faz isso. A gente não só canta, como a gente também faz essas dancinhas, sabe, pra acompanhar o ritmo da música. E ele faz muito bem, porque a câmera para nele assim, ele em primeiro plano e começa a música e ele não tem como, gente, é sensacional mesmo, gostei muito, além de ter aquela carinha de neném, né, que é perfeita pro personagem, exatamente, traz toda essa aura de inocência, de um neném mesmo. Me lembrou, sabe o quê? Me lembrou agora aquela cena do Tom Cruise, Negócio Arriscado, que ele também tá com óculos escuros e tá de camiseta, assim, camisa social. E aí eu acho que os pais saem de casa, ele liga um som bem alto, aí ele começa a cantar a música, assim. E ele também tá usando o mesmo tipo de óculos que o Baby usa, assim, na maioria das vezes, que é aquele Ray-Ban clássico. Muito legal. Uma coisa importante que eu acho também a gente destacar aqui, né, que é esse uso diegético, né, uma palavra tão acadêmica pra gente usar aqui, esse uso diegético da música, esse diálogo tão grande do cinema e de um filme com a música pop, não é algo que o Edgar Wright inventou, né, é uma coisa que ele, eu acho que ele leva a um novo extremo, né, ele executa, né, com um diálogo e uma profundidade, uma intensidade que até então não havia sido feita, mas é algo que, né, ele deve muito, eu acho que ele reconheceria isso, que ele deve muito ao cinema do Tarantino e que o Tarantino deve muito ao cinema do Scorsese, né, tanto que ele, né, cita nominalmente o Goodfellas
no filme, mas enfim, essa coisa, né, desses diretores que preferem, que gostam tanto de música, né, que são tão específicos, né, sobre a trilha musical que eles querem pro filme deles, que eles normalmente não, né, o Tarantino fala isso, né, eu não confio, né, ele fez isso agora no último filme, né, contrariando um pouco, mas assim, ele fala, eu não confio que um compositor vai entender exatamente aquilo que eu quero para a trilha do meu filme. Então eu prefiro escolher as músicas que eu sei, né, que já existem, que são exatamente aquilo que eu quero, assim. O Scorsese também tem muito isso, assim, usa, né, faz algum uso de trilha original, mas trabalha muito mais, né, com canções pré-existentes, porque assim, aquele cara que quase escreve, né, decupa pensando na música, e depois do filme feito, você fala assim, você, né, conversar com o compositor e falar eu quero algo assim, o compositor vai ficar até meio ofendido, porque é quase como se estivesse pedindo para ele copiar, né, reescrever aquela música. Então é melhor você pegar, né, esses caras têm orçamento para isso, você pega, né, as músicas que você já imaginou e já desenhou em torno delas, assim, e desenha seu filme né, com elas, assim. Eu acho isso muito legal. E muito também esse conceito de que, né, toda cena, assim, eu acredito muito nisso, mesmo na vida real, assim, toda cena, todo momento que está na sua vida tem uma música para aquele momento. Existe uma música perfeita para aquela cena, para aquela situação da sua vida. E esses caras, né, eles trabalham na essência disso, eles trabalham essencialmente com isso, e eles trabalham a partir, né, a matéria-prima, né, do cinema deles, da narrativa deles é isso, assim, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, é um traço, gosto muito de cinema e gosto muito de música pop, de rock, e é sempre incrível que você vai para esses filmes, você sai deles, né, querendo logo pegar a trilha, e você descobre um monte de música que você nunca ouviu na sua vida, e de repente vira a sua música favorita daquele ano, daquele mês e tal. Assim, aumenta a sua cultura musical, é um presente a mais, um plus a mais que esses filmes te dão. Assim. Não, de fato, acho que pra mim já entrou entre os 10 mais do ano. Vamos ver se vai se manter, né? Até o final aí de 2017, como um dos grandes lançamentos do ano. Um filme que tem o melhor uso de Mike Myers, né, da história do cinema. Bom, a gente segue aqui no podcast com o Daniel, que daqui a pouco comenta com a gente também o Dunkirk, junto com o René. Gosta do nosso podcast? Então participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinha do Cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo. Saiba mais clicando no banner que está na home do site ou acessando o endereço www.padrim.com.br/cinematório. Bom, a segunda parte do nosso Cinematório Café será sobre Dunkirk, o melhor filme já dirigido por Christopher Nolan. Bom, isso virou um motivo de piada, né? Principalmente aí depois que o filme chegou ao mundo e as pessoas viram que esses elogios rasgados aí feitos nas primeiras exibições parece que era só marketing mesmo. Mas estamos aqui, além do Daniel, com o René, que ainda está aqui em Belo Horizonte, antes de voltar para as estepes goianas. E nós aproveitamos para chamá-lo para a gente comentar um pouquinho sobre o filme do Nolan. Então já vou passar a palavra para ele aqui, dar suas impressões aí. Com spoilers liberados, viu, René? Não se acanhe. Bom, obrigado de novo pelo convite. Aproveitar um pouco mais para falar de cinema antes de voltar a falar de cinema na escola, né? Bom, então spoiler liberado, uma surpresa, né, para quem acompanha o Christopher Nolan, é que esse filme tem montagem paralela, né, que é uma novidade aí. Não, vamos parar de brincar. Antes que, né, sabe quem pode começar a jogar pedra. Mas assim, eu não desgosto do filme.
Eu acho que é um bom filme. Eu acho um filme tecnicamente muito impressionante e muito interessante. Eu não acho que é o melhor dele, mas eu acho que é um dos melhores. Eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas e do Grande Truque. Assim, talvez acho que mais do que o Dunkirk. Eu acho ele meio nível assim, A Origem, Interestelar, que são filmes que assim que eu acho que eu gosto assim, mas que eu também não acho, nossa, que grande filme. Eu acho que esse filme, apesar de ter aquele didatismo básico do Nolan, de ter alguém explicando as coisas, eu acho que nesse ele explica um pouco menos, apesar de ter ali o personagem de Kenneth Branagh só para isso. Mas ele tenta um pouco dizer mais só com as palavras, com as imagens, do que com as palavras, né, ao longo do filme. Os personagens falam um pouco nesse filme dele, né, os personagens centrais ali que a gente está acompanhando. Ele tenta dizer isso mais com imagens e criar uma tensão da cena a partir disso, né? Eu acho que quem está escutando, ainda mais com spoiler, sabe do que se trata, né, que a gente não falou ainda, que é uma história real de uma batalha famosa em que os ingleses e franceses basicamente ficaram encurralados pelos alemães, só tendo o mar atrás ali, né? E aí essa tentativa de fuga deles. E é interessante como que o Nolan pega 3 histórias paralelas para tentar dar uma ambiência mais geral do que foi aquela situação. O meu problema com isso é que quando você começa a se interessar por uma das histórias, você corta para outra, e às vezes aquilo fica confuso ou tira força da anterior, porque, pelo menos no meu caso, começava a me tirar do filme, eu pensando assim, agora vai cortar para outra, porque chegou um momento de suspense muito grande, né? E tem um personagem principal que é um dos principais, eu acho, problemas de narrativa do filme, porque ele tenta, ao mesmo tempo, fazer com que a gente se identifique com os personagens, pra gente se emocionar com eles, e ao mesmo tempo quer colocar que aquilo é um inferno e que qualquer um pode morrer a qualquer momento. Só que para você identificar com o personagem, ele precisa sobreviver durante um certo tempo. Então começa a virar meio que um duro de matar de guerra, assim. O personagem passa por várias situações e não morre de jeito nenhum, assim. E aí começa a virar esse personagem meio invencível. Tô falando do soldado, né? Que é meio que assim, seria o personagem principal, né? Que tem mais destaque. E são meio coisas que me tiraram do filme, assim, que eu acho que não funcionou tão bem. Mas tecnicamente, o som, a direção das cenas de batalha mesmo, de mais ação do Nolan, eu acho muito impressionante, assim, desse tipo de filme que vale a pena assistir no cinema, na maior tela possível, com o melhor sistema de som possível. Pois é, depois eu fiquei pensando nisso, vendo algumas opiniões, né, da crítica, elogiando muito mais a parte sonora do que qualquer outra coisa do filme. Um filme que foi gasto, né, um dinheiro enorme para ser rodado em 70mm, né, maior qualidade de imagem possível, e o que se destacar é o som. Acho que o problema já começa aí, né? Vou passar a bola aqui para o Daniel, para ele também dar as suas primeiras impressões aí sobre o filme. Eu concordo com o que o René falou. Eu não sou muito daqueles críticos, nem de cinéfilo que fala, sabe, você tem que ver esse filme no cinema, você tem que ver esse filme no IMAX. Essas questões técnicas não me atraem tanto, mas esse é um dos poucos filmes, talvez, que eu realmente recomendo. Eu acho a experiência, entendeu? Eu acho que ver o filme, vê-lo no IMAX, eu acredito que faça muita diferença. Sim, entendeu? A tela grande e o som impactante que irrita muita gente e, né, que muita gente não gosta desse som insistente dos filmes do Nolan, assim, mas nesse é muito presente e me convenceu narrativamente, assim, acho que tem um efeito que funcionou em mim durante a maior parte do filme. Mas o que eu acho, assim, o que eu achei do filme é um pouco parecido com o que o René falou. Eu acho ele tecnicamente quase impecável, assim, e eu não acho só o som bom, eu acho a fotografia do Van Hoytman incrível, assim,
os enquadramentos e o quanto ele usa de céu, assim, é um filme com muito, muito, muito teto, assim, e aquele céu às vezes muito azul, outras vezes muito branco, assim, que é uma coisa que a gente normalmente associa a uma liberdade, né, e a valores positivos, né, um céu, ou Deus, um escape, que no filme, na verdade, ele usa de um outro jeito, que eu acho, com outro simbolismo que eu acho muito interessante, que o céu, na verdade, é uma grande ameaça, principalmente todas aquelas cenas ali da praia, né, o céu é de onde pode vir qualquer momento um avião e vai para matar, e para atirar, e para sair exterminando ali todo mundo. Então essa presença grande do céu no quadro, assim, é uma presença muito grande dessa ameaça, né, inimiga, que ele nunca mostra, que eu acho que é uma escolha também interessante, que você não vê nenhum, é um filme de guerra em que você não vê nenhum soldado alemão, né, você não vê nenhum alemão, não tem um vilão personificado, vamos falar assim. Eu acho isso interessante. Então todo esse crescendo do filme, o primeiro e o segundo ato, assim, a primeira hora do filme até 1h pouco, 1h10 eu acho um filme quase impecável, assim. Eu acho um grande exercício de direção e de realização cinematográfica. Eu escrevi isso no meu texto. O que eu acho que é o grande problema do filme é o ato final, assim. Eu acho que quando as três histórias se encontram, o filme, se ele não se perde, ele cai, assim, vertiginosamente de qualidade. Eu acho que o encontro dessas três histórias, que é uma coisa que você fica esperando o tempo inteiro, desde o início, ele não está à altura, né? O todo não é menos que a soma das partes, assim. E para mim, não é uma coisa muito nova, que é o grande defeito, a grande falha de todos os filmes, eu acho, do Nolan até hoje. Eu acho ele um diretor tecnicamente extremamente competente, mas a parte emocional sempre foi o ponto mais fraco dos filmes dele, assim. Você vê isso na Origem, assim, na trilogia do Batman, quando ele tenta, né, criar um pouco mais de emoção e tornar a coisa um pouco mais pessoal, mais emocional. Ele não consegue, assim. Ele é um diretor que ele, até hoje, eu acho que nenhum dos filmes dele ele conseguiu atingir essa catarse que os filmes dele prometem, entendeu? Ele consegue, essa coisa que o René falou, essa obsessão dele com montagem paralela e de envolver o espectador e de criar uma expectativa e aí ela chega no momento, e quando ela chega nesse momento, que é aquela explosão e aquela catarse emocional que ele precisa provocar, que ele pretende provocar, ele nunca consegue entregar a altura do que ele prometeu até ali, entendeu? O que não, pra mim, eu não acho que significa que seja um filme ruim, de longe disso, que eu não gosto do filme ou que eu não recomende que as pessoas vejam no cinema. Eu só acho, assim, né, esse problema também de internet, de a gente viver num mundo muito conectado e muito, né, quando as primeiras críticas, né, quem acompanha cinema, quem é cinéfilo, quando as primeiras críticas do filme saíram nos Estados Unidos, a gente já viu, e as primeiras críticas nos Estados Unidos foram muita gente falando que era uma obra-prima, né, que era o melhor filme dele, e aí isso inevitavelmente, por mais que você queira, né, falar assim, não, eu quero ver o filme, isso cria uma expectativa, né, isso cria até em algumas pessoas uma certa má vontade, uma certa predisposição positiva ou negativa com o filme, que nunca é bom, assim, né, nunca é positivo. Mas eu acho que hoje, para quem acompanha cinema e quem trabalha como a gente, isso é meio inevitável, assim. Pois é, falando aí sobre essa questão emocional, e também sobre essa coisa do roteiro, né, da hora que as três linhas narrativas se encontram, eu acho que a gente pode falar aqui de confusão, né? Porque eu vi outras pessoas que também tiveram problema com essa parte, né? De meio que o supor, né, que um personagem que estava numa linha narrativa era o mesmo de outra e que aquilo estaria acontecendo em tempos diferentes, como se um fosse o garoto, né, e o outro já fosse um rapaz que já estivesse ali no meio da guerra. Também uma confusão a respeito... Tem até um momento que tem um flashback, né, que o personagem do Cillian Murphy ele aparece em duas situações diferentes, né? Antes de estar ali à deriva, ele aparece, aliás, depois que ele é resgatado, né, do mar, ele aparece num flashback. Então isso também me causou uma certa confusão de o que estaria acontecendo ali. E de fato, depois que as três linhas se encontram, aí eu também já tinha me perdido no que estava rolando ali, ainda mais com aquela confusão de avião, né? Qual avião que está passando, aí os personagens falam, eles identificam qual avião é aliado, qual que é o nazista, e eu não sei qual que é qual que é o alemão, qual que é o inglês. E quando chega, né, aquele momento em que o barco, né, que o Mark Rylance está pilotando, e
os outros barcos chegam lá na praia para fazer o resgate, que seria o grande momento assim, de emoção, né? Chegou o resgate, chegou, né, a solução para o problema todo, aquelas pessoas que estavam presas ali na praia e tudo. Não vem essa emoção, né? Isso para mim é um problema muito grande, né, que o filme tem e que vem dessa coisa do Nolan não conseguir criar essa emoção nos outros filmes dele também. Então, eu acho que parte muito disso, né, de como que o Nolan, que é um diretor que sempre é muito elogiado pela arquitetura do roteiro, dessa vez ele parece que fez uma coisa meio mal ajambrada e ficou de fato mais preocupado com essas questões técnicas, que eu concordo, são muito elogiáveis mesmo, mas eu acho que o filme ele acaba sendo essa experiência de você ver no cinema, mas emocionalmente é vazio. É só pra falar que o Nolan, bom de roteiro, tá ocupado com Westworld. É o irmão dele. Jonathan Nolan, Na verdade, ele divide com... Tem uma mulher, parece que é mais criadora até do Westworld que ele, que é a Lisa Joy. Mas enfim, voltando pro Dunkirk, só um comentário disso que o Renato tá falando, quando você usa o termo flashback, eu sempre acho meio estranho, eu não sei se eu usaria esse termo, pelo seguinte, que o filme tem essa estrutura temporal, narrativa, que eu acho que não é nenhum spoiler, porque é uma coisa que ele deixa bem claro logo nos letreiros iniciais, que ele começa a cena da praia, que ele chama de Molly, que é uma palavra, inclusive, que a gente aprendeu com o filme, né? O Molly. E ele diz, né, coloca Molly uma semana, depois ele corta pra linha do Mark Rylance, que ele fala que é um dia, e depois ele corta pro ar, que ele fala que é uma hora. Então, você vai assistindo ao filme e você vai compreendendo, você vai supondo que o que ele está te falando, que ele vai te contar uma semana na história dos soldados que estão na praia, um dia na história do Mark Rylance indo resgatar aqueles soldados e uma hora com o Tom Hardy, né, protegendo toda aquela operação. E isso é uma coisa que, né, sei lá, com menos de meia hora de filme, eu entendi e assimilei e falei, ok, acho uma proposta interessante. Porque até escrevi isso no meu texto, eu acho que todos os filmes do Christopher Nolan são filmes sobre o tempo. Todos os filmes dele, ele está abordando a questão do tempo e como o cinema manipula e reinterpreta o tempo para criar drama, né? Para criar ação dramática, assim. E eu acho isso muito interessante. E eu acho isso que, né, Amnésia, eu acho que talvez seja o melhor filme dele até hoje, provavelmente. E o Amnésia faz isso de forma genial, assim. E eu tava achando que esse filme também tinha uma proposta simples, mas muito interessante, de falar, sabe, como que um minuto pode, sabe, parecer durar uma hora na vida daqueles meninos que estão querendo, sabe, voltar pra casa, e como um minuto pode ser a diferença de vida e morte na história do Tom Hardy, sacou? Como um minuto parece demorar um segundo, assim, ser uma diferença mínima, parece durar 1 milésimo de segundo, né, na hora que você vai definir se você vive ou morre. Eu acho isso uma proposta dramática muito interessante. Mas a questão é, como a gente já falou, quando essas três linhas se cruzam, isso fica extremamente confuso. E até agora eu não entendi. Bom deixar claro que eu só vi o filme uma vez. Talvez, muito possivelmente, eu veja ele de novo, até no cinema, para tentar entender isso melhor, assim, porque o que eu acho a minha grande questão eu não lembro e eu não vi uma semana passar na história dos soldados. Sabe, eu tava até brincando, tava conversando com o René depois que a gente viu o filme, assim, sabe, onde que ele acha que, sabe, pode ter passado uma semana ali, pode ter um salto de tempo que a gente não percebe. Pra mim, a única hora que eu acho que pode ter passado um tempo que eu não entendi que passou, que é quando eles estão no mar na primeira vez, os soldados estão naquele barco que naufraga, e aí eles, depois de encontrar com o Cillian Murphy, eles voltam pra praia de novo, eles voltam pra terra. Aí quando eles voltam pra terra, né, corta pras outras linhas, e depois você volta pra eles de novo. Quando você volta pra eles de novo, tem até um dos meninos tá abrindo uma lata, tentando comer alguma coisa. Esse, pra mim, é o único momento em que, mesmo se talvez a gente não entendeu, a gente não perceba isso, ele não tenha explicado satisfatoriamente, pode ser que tenha passado 2 ou 3 dias ali. É a única hora, porque dos outros cortes, de quando você vai para outras histórias e volta para eles, é impossível que tenha passado uma... Porque igual, quando eles chegam no barco, né, e ficam presos lá naquele barco, eles esperam a maré subir pro barco, para levar o barco. E eles falam várias vezes que essa maré vai demorar 6 horas para subir. Então, quando ela sobe,
só pode ter passado 6 horas. Eles não podem ter ficado dias dentro daquele barco. Então, essa matemática do tempo, assim, que ele propõe, que a proposta é muito interessante, no momento que as histórias se cruzam, ela fica confusa, porque no caso dos meninos, assim, ele podia ter colocado naquele letreiro 2 dias ou 3 dias. Sabe, isso não diminuiria de nenhuma forma o impacto do filme, o impacto da história. O fato deles ficarem 2, 3 dias, 4 dias, né, esperando aquele resgate ali, já naquela situação seria extremamente dramático. Eu não entendo por que ele coloca uma semana e meio foge a cabeça de quem está assistindo, assim, porque eu não acho que essa distensão temporal da história deles funcione muito bem. E aí quando elas se chocam ali, eu tava na dúvida o tempo inteiro se aquele menino tava ali no mar naquela hora, ou se quando ele cortava pro menino no mar, era anterior e na verdade era uma outra coisa que estava acontecendo fora daquele encontro, né, da linha do Mark Rylance com o Tom Hardy, assim. Isso confundiu muito a minha cabeça, me impedindo inclusive de me envolver emocionalmente com aquele clímax, que é basicamente o clímax do filme, assim. E uma coisa que realmente muita gente está falando que é a respeito do roteiro, eu acho o roteiro no ato final, principalmente aquele epílogo, assim, do discurso do Churchill, eu acho que é extremamente barango, é uma romantização da guerra que até então o filme tinha escapado, sabe, de boa, assim, tinha escapado bem, é um filme realista, o filme mostra que a guerra é uma coisa terrível e ninguém tem vontade em nenhum momento de estar ali ou de estar naquela situação, e de repente no final do filme ele quer fazer um discurso ufanista da Inglaterra, vitoriosa da guerra, Paraná, para não falar que, sabe, para disfarçar de alguma forma que é um filme sobre um episódio em que a Inglaterra perdeu, assim, é um dos episódios mais trágicos da Inglaterra na guerra, que foi talvez a maior derrota dos aliados, né, na Segunda Guerra, assim. E aí ele tenta criar um certo ufanismo, recuperar um pouco a moral, vamos falar assim, dos soldados e do público com aquele final que pra mim é extremamente barango. Isso me incomoda no roteiro, não me incomoda os personagens, assim. Quando a gente fala assim, os personagens, eu não me envolvo muito com os personagens, eu não conheço, ele não desenvolve. Eu acho interessante, eu acho essa coisa de você, eu acho super interessante, super acertada, sabe, que não tem, sabe, uma mãe esperando aquele menino em casa, não tem uma namorada, ele não vê uma foto de uma mulher que ele quer reencontrar, não tem a história paralela, não tem aquele, sabe, recurso terrível de roteiro, que é um dos piores recursos de roteiro que existe, que é a da mulher preocupada em casa, a esposa do Mark Rylance preocupada se ele vai voltar inteiro e fica ligando pra ele. Eu acho que são personagens, é uma coisa que muito roteiro tem e é uma coisa muito fraca e muito um clichê muito ruim, e eu gosto que o filme não tenha isso, e eu gosto que a gente conheça aqueles personagens quase como, né, pedaços, assim, né, como traços, exemplos dentro daquela situação, porque é quase uma coisa quase arquetípica, assim, e você não você não é convidado a se identificar por eles porque ele tem uma mãe que quer ver, ou porque ele tem uma namorada que ele quer reencontrar, ou porque, sabe, ele tem uma família. Não, você se identifica com ele porque ele está numa situação possível, ele está numa situação limítrofe e você se coloca naquela situação dele, assim, o fato de que você não conhece ele tão profundamente permite que você se projete, eu acho, até mais de certa forma. Essa questão do desenvolvimento dos personagens, né, nesse roteiro específico, nessa história específica que ele escolhe contar, não me incomoda tanto. Esse traço do roteiro que eu sei que tem incomodado muita gente, eu tenho visto muita gente falar, não me incomodou tanto vendo o filme, assim. O meu problema com o roteiro é bem no ato final e como ele escolhe concluir e resolver essa história. O final ufanista é das piores coisas que esse filme tem, né? Eu já me sinto contemplado na fala do Daniel a respeito disso. Outras coisas que me incomodam, e daqui a pouco eu começo a falar das coisas boas que eu vejo no filme, é a questão de não ter sangue no filme, ser um filme de guerra com classificação indicativa 10 anos, parece que foi um propósito mesmo, né, para levar mais pessoas aos cinemas. Me incomoda também o fato de ele me parece que não se preocupa muito com os personagens, né? Aquele garotinho que morre dentro do barco, ele morre, beleza, né? Nem as pessoas que estão ali dentro do barco mesmo parece que ficam preocupadas muito com aquilo, né? Ou pelo menos assim, elas não demonstram, né, essa preocupação. O filme não passa isso.
E uma outra coisa também a respeito do Tom Hardy, né? Ele fica ali só atuando com os olhos mais uma vez, né? O próprio Nolan já tinha feito isso quando colocou ele para interpretar o Bane, né? No Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. E me parece que ele assistiu aquele filme Loki, que o Tom Hardy fica dentro do carro o tempo inteiro. É um filme bacana, né? Quis fazer a mesma coisa, coloca o Tom Hardy o filme inteiro dentro da cabine do avião. E a parte toda do Tom Hardy eu achei muito chata, para falar a verdade. Eu acho que me parece que podia ser assim, mostra ele no início, a hora que ele sai, entendeu, com o avião, depois ele volta no final para resolver, né? O tempo todo que ele aparece ali no meio, fica só aquela conversa aquele diálogo de militar, né, de guerra, que aquilo ali eu acho meio chato. Agora, falando das coisas boas, eu acho que uma coisa muito legal, eu queria que o Nolan tivesse explorado isso mais no filme, é os pequenos momentos, né, que aqueles soldados estão vivendo ali no mole, né? e que cada momento daquele parece que é filmado de uma maneira épica. Então, por exemplo, no momento que eles têm que atravessar uma tábua, né, porque tem um buraco ali, aquilo vira um momento assim, né, que para eles é de muito perigo. Então, isso eu achei legal, achei que ele ia fazer mais disso durante o filme, porque naquele momento que eles estão presos ali, naquela situação de tensão extrema, cada perigo pequeno desses que eles vivem vira uma coisa, né, terrível. Então eu gostaria que ele tivesse explorado isso mais. E visualmente eu acho que tem alguns planos interessantes. Acho bacana aquela coisa daquela espuma branca subir na areia da praia, né? Enquanto eles estão lá sentados. É uma espuma esquisita, parece que é uma mistura de óleo, né? Que vem do mar, dos aviões que caem ali, das bombas explodindo. E forma aquela espuma estranha ali subindo com a maré. Então tem umas imagens que eu acho muito bonitas, né? E uma fala que eu achei bacana também é quando um dos sobreviventes é congratulado, né, por um grande feito, e ele fala, só o que a gente fez foi sobreviver. Ou seja, eles não têm nenhum feito, assim, eles não são esses heróis todos, né? Eles simplesmente sobreviveram e isso já foi muito, né, claro. Enfim, eu acho que eu concordo que não é um filme ruim, tem esses problemas, né? Acho que a gente vem dessa expectativa toda, e isso acaba influenciando mesmo, mas ainda acho bizarro você fazer um filme que o propósito dele é te colocar naquela experiência, naquela situação, essa coisa imersiva. E as pessoas falam assim, porra, eu queria estar na guerra, eu me senti na guerra, cara, do caralho. É muito bizarro, porque o filme é sobre você sair dali, né? Eu me sinto ali, sabe? Você não quer estar ali, mas tem gente que fala assim, nossa, eu me senti no meio do tiroteio, né? Como se isso fosse assim, uau, né? Eu acho muito estranho, mas enfim, eu acho que se o propósito dele era de fato criar essa experiência de imersão, ele foi bem sucedido, né? Mas me faltou mesmo ter essa reflexão de por que as pessoas fazem guerra. É bom estar aqui, sabe? É bom a guerra? Não é boa, mas não tem nenhuma reflexão nesse sentido. Então acho que o filme ele cai para mim nesses diversos problemas, né? Enfim. Então eu concordo com todos os aspectos técnicos que estão sendo falados aqui. Eu sempre, quando eu vou ver um filme, principalmente quando são grandes produções, assim, eu sempre fico em algum momento ali me questionando dele enquanto espelho do seu tempo de produção, assim, o que esse filme diz de hoje, assim. E em relação ao Dunkirk, já ali houve alguns momentos durante o filme que eu fiquei um pouco pensando sobre isso, e depois isso foi amadurecendo um pouco mais. Eu fiquei muito pensando numa relação ali dessa história do filme com a saída da Inglaterra da União Europeia, assim. E essa coisa dos aliados e os franceses, e o francês é o primeiro que vai sair daqui. Aí o Kenneth Branagh no final, não, vou ficar pelos franceses, sabe? Uma relação assim, e muito de... E isso lá que fala do Churchill no final, assim, como que nós fomos a resistência na Europa, e como que nós que
estamos puxando nessa guerra, essa frente europeia, e nós que estamos aqui para libertar os franceses, e muito é a situação que eles... Mas você acha que nesse sentido é um filme que defende o Brexit ou é um filme que questiona o Brexit, que defende a inserção da Inglaterra na União Europeia? Isso que eu quero entender. Então, eu não sei, assim, eu acho que é um filme que pode refletir sobre isso, assim, sobre esse papel da Inglaterra na Europa, sabe? E algumas coisas assim, de alguns... porque você vai ter um personagem como o Tom Hardy, que é o máximo do heroísmo, assim, vai acabar o combustível do avião e ele vai planar ainda salvando. Como super-herói. E você tem o soldado que é o individualismo puro, assim, ele tá fazendo qualquer coisa para sobreviver. É o fura-fila. Ele vai procurar gente que tá ferido para ele pôr na maca e poder furar a fila e entrar no navio. Ele vai procurar um lugar próximo da porta para poder sair. Ele vai fazer o possível, né? Assim, então, assim, ele é o primeiro a pular do barco quando começa a afundar, né? E se a gente for pensar na crise econômica da União Europeia, eu acho que tem crítica aí para todos os lados, inclusive em relação a possibilidade havia uma grande romantização em relação à Segunda Guerra Mundial, que foi a última guerra justa, os grandes heróis, as pessoas estavam lá. Se você assistir um Band of Brothers, por exemplo, é assim, estou aqui para morrer por um bem muito maior. Assim. E eu acho que esse filme traz um pouco, principalmente nesse personagem do soldado, e até um pouco no do Cillian Murphy também, um pouco dessa era mais cínica e individualista. Assim. Não, eu quero sair dessa situação, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu concordo com isso que o Daniel falou. Assim, a gente não tem uma história pregressa desses personagens. Por que eles estão ali, né? Então, até pra gente julgar, assim, esse cara... Ele já sofreu muito na guerra, por isso ele quer sair, ou não? Ele acabou de chegar e já assustou e quer ir embora, e assim, e como julgar isso também? Então eu acho interessante, se daqui a 10, 20 anos, assim, quem assistiu Dunkirk pode pensá-lo ali como uma mini cápsula de alguma coisa da Inglaterra de hoje, assim. Eu fico pensando se isso talvez vai funcionar com uma discussão mais aprofundada para o futuro aí, sabe? Tô pensando assim, que vida o filme pode ter para além de agora, para além do hype, assim, será que ele vai continuar depois como uma discussão sociológica, antropológica mais forte, ou ele vai ficar como uma representação só técnica dessa época e de um diretor técnico, ou será que ele vai, às vezes, com o tempo, ganhar uma força temática maior do que a gente está conseguindo ver agora? Muito interessante, acho uma colocação muito boa. Eu não tinha pensado realmente no filme nesses termos de Brexit, assim, da saída da Inglaterra da União Europeia. Acho que realmente tem algo, sim, a ser dito ali nessa situação. Eu não duvido nem um pouco, porque o filme, né, foi realizado, né, se a gente pensar, bem no auge, no momento em que essas discussões estavam acontecendo, né, em que essas repercussões estavam, né, vindo à tona, né, na votação e depois da votação, assim. Então eu acho que muito possivelmente é algo que estava na cabeça do Nolan, assim. Eu não sei, eu perguntei para você se achava que o filme defende o Brexit ou se defende a permanência, porque eu pensando aqui, minha cabeça vai para os dois lados, e eu quero pensar mais a respeito antes de falar, sei lá, emitir uma opinião. Eu só queria fazer 2 comentários, na verdade, comentando um pouco que o Renato, 2 coisas que o Renato tinha dito. Uma discordando, me permitindo discordar, da questão do sangue. Eu escrevi isso no meu texto, assim, eu gosto eu sou uma pessoa que normalmente defende, sabe, a necessidade de o bom uso da violência gráfica e a necessidade de se mostrar sangue numa situação que demanda sangue, uma situação que envolve sangue. E nesse caso eu acho interessante a ausência de sangue, porque acho que um dos méritos da realização do Nolan e da direção do Nolan é como ele cria o horror da guerra com a pura linguagem cinematográfica, assim, como ele usa a montagem, como ele usa o som, como ele usa a fotografia, como ele usa a trilha, muito, principalmente, para criar o horror da guerra, para criar o impacto da guerra, para criar aquela onipresença
do terror e do pânico e do desespero, assim. Eu acho bem feito e eu acho interessante que ele faça isso sem a utilização do sangue. E que ele use simplesmente elementos da linguagem audiovisual para colocar o espectador naquela situação, para imergir o espectador naquela situação, sem necessariamente espirrar o sangue na cara dele. Assim. Eu acho que existe sim a importância e a necessidade de falar que a guerra é uma coisa sangrenta, né, de que as pessoas morrem na guerra, mas nesse filme especificamente, na proposta que ele se faz e na forma como ele realiza e como ele constrói a narrativa, eu acho interessante, eu acho bem feito e não me incomoda que o sangue não esteja ali e que no lugar do sangue esteja uma trilha impactante, esteja uma fotografia, uma montagem paralela, assim, eu acho que pra mim me convence. E outra coisa nesse mesmo sentido que você também falou, é aquela coisa da praia, assim, do mar, que é uma coisa que eu também escrevi no meu texto e que eu acho muito legal, mais uma versão da fotografia do Hoyte van Hoytema, né, que é o cara que já tinha feito a fotografia do longa anterior, do Chris Nolan, que é o Interestelar, que é um filme que eu não gosto muito, provavelmente é o filme que eu acho mais fraco dele, ao lado do Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas eu acho que ele faz um trabalho bem mais interessante aqui, pelo trabalho que ele faz de composição do quadro, assim, mais ou menos falando do céu que a gente já citou, né, que o céu é uma ameaça, e aí a terra, né, que é ali aquela areia da praia, onde eles estão presos, é como uma prisão, né, e a única saída possível, a única escapatória possível, né, é o mar, que na verdade o mar é sempre uma pequena faixa, assim, né? Ela é uma faixa azul, uma faixa meio marrom, assim, no meio da tela mínima, que é quase uma coisa, aquele buraco da agulha que é bem impossível de passar, assim. E o mar em si também é uma ameaça, né? Ele também representa uma ameaça, ele representa um risco a se correr, assim, né? E ele faz esses quadros enormes, esses enquadramentos bem abertos, em que os personagens normalmente estão bem, né, são bem pequenos, meio prensados quase, né, entre esse céu e essa terra, né, mostrando meio a insignificância, talvez seja uma palavra ruim, mas enfim, como eles estão frágeis ali, né, naquela situação, e como eles estão à mercê de um tiro, de um avião e de qualquer coisa que mate eles ali. Eu acho essa composição visual muito impressionante. O Nolan falou, né, que uma das inspirações para os quadros dali na praia, para todo aquele enquadramento da praia, né, é o David Lean, né, especialmente a filha de Ryan, né, Ryan's daughter, a filha de Ryan, que é o David Lean, né, provavelmente o papa do épico, vamos falar assim, acho que é o cineasta mais respeitado em termos de épico, né? Não é de se espantar que seja a grande referência visual do Christopher Nolan. Assistindo o filme me lembrou muito, sim, do cinema do David Lean, essa coisa épica, talvez provavelmente não tão bem feita e não tão bem executada, mas visualmente é um filme bem liniano, David Leaniano, assim, e me agrada, eu gosto muito do cinema do David Lean. Maravilha. Agradecendo aqui a presença de Daniel e do René, e antes que o René se despeça, pedi para ele fazer uma breve comparação entre Dunkirk e Baby Driver, que a gente já falou sobre o Baby Driver, e vou pedir para o René só dar um pitaco aqui. Ah, que beleza, hein? Então, são dois filmes que estão no cinema desse ano, 2017, diretores ingleses. Sim. Isso. Não, falando sério, eu acho que assim, é uma dobradinha, assim, nada a ver, né? Os dois filmes, se for pensar numa sessão. Mas é curioso, são dois filmes que dependem muito de um cuidado muito grande da decupagem em relação ao som. São decupagens muito bem pensadas, é uma montagem muito milimétrica, assim, e o som fundamental nos dois, né, no Dunkirk, mas menos a trilha sonora em si, apesar de ficar lá um tic-tac o tempo todo, mas também muito o som ambiente, e o Baby Driver com toda o papel principal que a música tem dentro do filme, né?
E eu estava vendo até uma entrevista do Edgar Wright que ele falou que o roteiro já foi escrito e essa decupagem já estava no roteiro assim. Então, se eles iam usar uma música de 5 minutos, a cena tinha 5 páginas no roteiro. Então, ele foi tudo pensado muito cuidadosamente por ele também, nessa relação do som com a música. Para mim, me parece que ele falou assim, eu vou fazer um filme inteiro daquela cena de todo mundo quase morto, do pub, com a música do Queen, né, que é uma cena deles matando zumbis ao som do Queen, que tá tudo muito combinando, né, a música e as cenas, ele fazer um filme. E eu acho que, né, que funciona muito bem, principalmente na sequência inicial, que eu acho que é a melhor do filme, de ação ali, em que você é apresentado para os personagens, é uma apresentação excelente de personagem ali, é apresentado para a trama, para a história, para o que vai ser o filme, né? Acho que é uma perseguição de 6 minutos. Tem até um vídeo que eu vi hoje em que eles pegam um mapa de Atlanta e vão acompanhando, um pontinho vai acompanhando, e é quase possível... Aquele é um trajeto possível mesmo. Há alguns momentos não que tem as pessoas, que tem que tem alguns pulos, né, de corte da montagem, que pula de um lugar para o outro, mas os 3 são muito longos, assim, era realmente possível fazer aquele tipo de trajeto. E aí, assim, é um cuidado muito grande com a forma fílmica mesmo, assim, de pensar em enquadramento, som e montagem desde o início, né? Eu acho que talvez sejam as características mais comuns que eu colocaria desses 2 filmes. E obrigado mais uma vez pelo convite. Eu apareço aí de 4 ou 6 em 6 meses, né? Já que o Renato acha que não tem telefone em Goiás para fazer os hangouts, então, um dia que eu voltar aí, ele talvez me chame de novo para falar de algum filme, não sei. Aproveitar enquanto você não vai para Los Angeles, né? Daqui a pouco. Pode deixar que nós vamos combinar, tá? Antes que você esteja aqui. Eu não quero atrapalhar a sua agenda tão cheia, tá? Mas episódio 9 daqui a pouco tá aí, né? Quando você estiver aqui em Belo Horizonte, a gente encerra o ano falando de Star Wars como foi no ano passado. Valeu demais, Daniel. Valeu, Daniel. Esperamos que você tenha gostado do nosso podcast. Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, qualquer dispositivo que você preferir. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também interaja, tá? Deixando o seu comentário aí na página do programa. Ou, se quiser mandar um e-mail para a gente, escreva para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube. Tem até vídeo sobre o Dunkirk lá, estreamos na semana passada a Impressão Crítica. E siga o nosso perfil no Spotify, lá você encontra a playlist com as músicas de Baby Driver. Tchau, gente, grande beijo e até a próxima. Nos falamos no nosso próximo encontro, pessoal. Grande abraço, até mais. Tchau!